Nós vamos agora abrir as nossas Bíblias. Peço que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 16. Nós vamos ler do 3º até o 13º versículo. 3 até 13. Capítulo 16 de Gênesis. Versículo 3 a 13. Gênesis capítulo 16, 3 a 13, diz assim a palavra de Deus. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque estamos aqui. Novamente te agradecemos, ó Pai, e pedimos: sopra, Espírito Santo, toma nosso coração, ó Pai, enche as nossas vidas, ó Pai, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos receber, ó Pai, e agir, receber a transformação do alto, ó Pai, e não sair daqui sem rumo, mas com a certeza de que estamos na direção certa, e essa direção é o nosso Deus. Louvamos o Teu nome, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria focar aqui numa pergunta, eu queria começar te fazendo essa pergunta. A pergunta que o anjo do Senhor faz a Agar: de onde você vem e para onde você vai? De onde você vem e para onde você vai? Mais à frente, no capítulo 20, quando tem o segundo deserto de Agar, a palavra de Deus diz que ela andava sem rumo. E eu pergunto sobre a sua vida: será que você tem essa resposta? Ou você pode ser alguém que está andando sem rumo? Mas eu confesso que até eu iria pregar sobre outra coisa até quinta ou sexta-feira. Mas eu creio que é a direção do Senhor falar sobre isso, né, para todos nós, especificamente para alguém nessa noite, que talvez esteja caminhando sem rumo, que talvez esteja em uma situação onde não consegue responder essas perguntas, onde não consegue caminhar tendo a ciência de onde você vem e para onde você vai. Fato é que, se nós formos analisar, Agar vivenciou grandes conflitos, né? A começar ali com Sarai, que era a sua senhora, né? No sentido de Agar ser a serva ali de Abrão ainda, e Sarai. Acontece que, talvez de forma precipitada, porque a palavra até diz que era plano de Sarai, ela entregar ali para o seu próprio marido, Agar, para que tivesse relações com Abrão, para que assim eles tivessem, talvez, por essa via, né, o cumprimento da promessa de Deus para Abrão, que seria que Abraão teria muitos descendentes.
Então, talvez por precipitação, sem esperar de que forma viria, Deus ainda não havia falado para Abrão que teria um filho da própria Sarai, o que seria Sara. Mas eles ali, com o plano de Sarai, fazem desta forma. Mas acaba acontecendo que isso gera alguns conflitos familiares, conflitos ali emocionais entre Sarai e entre Agar. Porque ela sendo serva, quando fica grávida, começa a ter um conflito com Sarai. Sarai depois também humilha Agar. Isso mostra muito do que nós podemos estar vivendo e que muitos podem estar vivendo hoje em dia. Grandes conflitos emocionais, grandes disputas, grandes conflitos familiares talvez, grandes frustrações com as pessoas. Até aqui não é o ponto central do texto, mas vale a pena nós falarmos de como as pessoas devem ser tratadas, de como as palavras têm poder, como a palavra de Tiago fala, que a língua é como um leme de um navio, né? É um pequeno membro ali, mas que tem grande importância, e de fato tem. Você pode ser o criador de um deserto de alguém, com as palavras de humilhação, com as palavras que levam as pessoas a serem diminuídas. E Agar era alguém que estava vivendo em segundo plano. Agar estava vivendo como se fosse um plano B. E talvez alguém aqui já pode ter se sentido dessa forma, como um plano B, como um segundo plano, como uma pessoa que está ali dando um jeitinho, sendo o quebra-galho de alguém, o quebra-galho da vida de todo mundo. E Agar vivia aflições, né? A palavra de Deus diz que Deus ouviu as aflições de Agar. Interessante também que o nome Agar tem um significado que é fuga. Fuga. E foi o que ela fez, ela fugiu. Ela fugiu. E o anjo do Senhor, é interessante falar também que alguns estudiosos dizem que quando fala o anjo do Senhor, e não um anjo do Senhor, quando fala o anjo pode ser uma aparição, uma revelação do próprio Senhor Jesus ali no Antigo Testamento. Mas o anjo do Senhor aparece e diz: de onde você vem e para onde você vai? Para aquela que estava sem rumo. Eu gostaria de então desenvolver um pouco essa pergunta, falando um pouco sobre esses desertos que Agar sofreu. E o primeiro deserto foi justamente a fuga dessa humilhação. A palavra ali mostra que Sarai fala para Abrão: livra-se daquela escrava de seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Primeira fuga da humilhação. Sarai então, Agar, vai para o deserto. Para um deserto onde muitas vezes nós não temos mais ninguém, o deserto que muitas vezes as pessoas podem viver hoje no sentido de fugir, né, de convívios sociais. Né, a própria depressão tem essa particularidade das pessoas fugirem do convívio social, de se colocarem num quarto, de se isolarem na sua vida. E quantas pessoas não estão emocionalmente, espiritualmente abatidas, e estão se fechando, e estão fugindo, estão vivendo como Agar, fugindo das coisas, fugindo daquilo que tem vivenciado, fugindo das frustrações, andando por aí sem saber responder de onde eu vim, para onde eu vou. Eu só sei que eu quero fugir. E Agar viveu essa aflição, Agar viveu essa dor. Como eu disse, a dor de ser segundo plano, a dor de ser alguém que estava sendo humilhado. Então, ela é mandada embora, lá mais à frente, em Gênesis no capítulo 20, nós vemos que ela é mandada embora. E ela tem mais um momento, né, esse momento que nós lemos, ela ainda volta, porque o anjo do Senhor fala que dela ainda viria uma descendência. Mas depois do nascimento de Isaque e de Ismael, os dois começam a ter conflito. Ismael começa a caçoar ali de Ismael. E então, este conflito que se estende de Sarai e Agar para Isaque e Ismael, acaba gerando mais um deserto, onde Abrão acaba deixando Agar com o seu filho num deserto com um pouco de água, que é o mesmo que deixá-la morrer. Veja que aflições e que desertos Agar passou. Vejam que grandes
frustrações. Então, o anjo do Senhor vem e fala, não, volta que você vai ter um filho e vai ter uma descendência. De repente ela tem um filho e se vê com o filho voltando para o deserto que o anjo do Senhor tinha tirado ela. Vejam que altos e baixos. Vejam que momentos de ápice, e nossa, eu vou dar luz ao filho que vai ser o filho da promessa. De repente, não, meu filho não é o filho da promessa, é Isaac, Deus falou com Abrão. E aí vem aquele alto e baixo de emoções. Ela falha, ela erra, no sentido de também menosprezar Sarai quando ela tinha ficado grávida. Mas ela começa a viver consequência de conflitos e consequência de frustrações, e que resultam em desertos, Mas é interessante que no segundo deserto, ela tem um novo significado dado por Deus. Porque Deus, naquele momento, no deserto, em que ela está totalmente aflita, naquele segundo deserto que ela está vivendo, com Ismael, onde ela está talvez no ápice da sua aflição, Deus faz um poço aparecer. Um poço de água no meio do deserto. Então Deus traz a transformação daquele deserto, como se ela vivesse na prática o salmo que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Irmãos, se nós podemos nessa noite também viver grandes conflitos emocionais, grandes altos e baixos da vida, grandes frustrações, grandes momentos em que a gente pensa agora vai e não vai, agora vai e não vai. Coloque a sua mentalidade, coloque a sua oração nas promessas de Deus. Porque havia sobre ela uma promessa de Deus nesse primeiro deserto. Nós temos aqui um anjo do Senhor falando, volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. Quem que está fugindo vai voltar para se sujeitar a alguém? Agar também deu um passo de fé, um passo de confiar que o anjo do Senhor era de fato aquele que tudo via. Porque depois ela deu ao Senhor o nome Tu és o Deus que vê. Neste lugar eu olhei para aquele que me vê, diz Agar. Nessa noite eu quero que este lugar, que essa palavra seja também para você. Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Se você está vivendo este deserto, se está vivendo esses altos e baixos, nesta noite, neste lugar, você pode olhar para aquele que te vê. Porque no deserto não tinha ninguém no primeiro deserto e o anjo do Senhor aparece. No segundo deserto, depois leiam Gênesis capítulo 20, tinha ela e Ismael. Não tinha outras pessoas. Abraão teve que deixá-la, porque Abraão teve uma confirmação de Deus de que deixaria, que poderia deixar. Mas o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é o socorro bem presente para o deserto também. E foi o que ela viveu neste lugar. Ela olhou para aquele que viu ela, que fez para ela o milagre, que fez aquilo que poderia salvá-la naquele momento do deserto. Diz a palavra de Deus em Isaías 49, eu falei sobre isso até no Dia das Mães. O Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho de seu ventre, mas ainda que essa vier a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. O amor de Deus é comparado ali com o amor de mãe, mas ainda mais profundo, porque pode ainda assim uma mãe se esquecer do seu filho, o Senhor não vai se esquecer. Por isso, Ele é o socorro bem presente na tribulação. Sabe aquela mãe que está sempre de braços abertos, e se o filho tem um momento de fuga, e ela está sempre lá querendo abraçar e querendo trazer o filho de volta à tona, Deus é infinitamente mais do que isso. Deus tem um amor infinitamente maior do que uma mãe. E se você está vivendo este momento, Ele é aquele que vai cuidar de você. Ele é aquele que vai te envolver nos braços de amor e que vai te trazer de volta a água, que vai trazer de volta o fluir de água viva para aqueles que estão caminhando no deserto, não querendo mais convívio. Deus vem e traz de volta as pessoas e traz de volta a promessa. É interessante então que ela fala então, é o Deus que vê. Salmos nos lembra, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? O Senhor conhece cada uma das lágrimas dos teus filhos.
O Senhor conhece cada uma das aflições dos seus filhos. Deus escuta a sua aflição, mesmo que você esteja no deserto e ninguém esteja reparando, o Senhor escuta a sua aflição, escuta o seu choro. E o significado de Ismael, do nome Ismael, é Deus ouviu. Deus ouviu. Deus ouviu o choro de um menino. Deus ouviu a aflição, Deus viu a aflição de Agar. Assim também você nos desertos e nas frustrações da vida. Deus tudo vê. Você não está sozinho, porque nosso Senhor é o socorro bem presente em todo o tempo. Vejam também que nós não podemos, sabendo que Deus tudo vê, não podemos revidar, não podemos pagar o mal com o mal. Lembrando disso mais uma vez, que esse conflito não pode nos gerar também uma autodefesa, como aconteceu ali naquela questão entre Sarai e Agar. Uma menosprezando a outra, e quando uma estava em vantagem, falava para outra e para outra. Não façam isso, não façamos isso, não paguem o mal a ninguém o mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Porque Deus vê, Deus que tudo vê também, sonda os nossos corações, para que tenhamos boas intenções, para que tenhamos paz com todos, como a palavra de Deus diz, no que for depender de você, tenha paz com todos, tenha paz para com todos. Saiba que o Deus que tudo vê, mas não tem ninguém me vendo, mas a Sara me fez isso, mas o que isso adiantaria para Agar? Ela estava caminhando no deserto com pouca água, sem nenhuma perspectiva de salvação. O que adiantaria ela falar mal ou ficar resmungando da vida ou resmungando a respeito do que Sara tinha feito com ela? Ela me humilhou, ela fez isso, ela estava andando no deserto. A única coisa que Agar poderia fazer é procurar a ajuda do alto. É procurar a ajuda daquele que tudo vê. É procurar ajuda daquele que ouve as orações. E é isso também que você precisa fazer. Talvez muitas vezes tenhamos posturas na defensiva. Não, eu vou atacar essa pessoa que está fazendo eu viver esse deserto. Não, eu vou humilhar tal pessoa. Não, eu vou fazer... Olha, a pessoa fez assim comigo, eu também vou fazer com ela. Olha, estou vivendo no deserto, essa pessoa também vai viver, vai chegar o tempo dela, Deus é justo, Deus vai fazer a mesma coisa com ela. A gente fala essas coisas como se estivesse condenando outra pessoa e condenando, sendo que as nossas palavras precisam ser palavras de graça, palavras de vida, palavras que não constroem desertos, porque Deus que tudo vê também vê a nossa postura diante dos outros. Deus que tudo vê também vê os nossos pensamentos. Aqueles pensamentos que muitas vezes possamos ter, olha, que essa pessoa se dê mal, porque ela desejou, olha, já procura lá na rede social para ver se a pessoa está bem ou mal, que hoje é fácil ver. Quer dizer, não é tão fácil ver, né? Porque todo mundo está bem na rede social. Mas não paguem o mal com o mal, simplesmente queira ser um fluir de água, não um fluir de deserto. Queira ser não um canal de deserto, mas um canal de vida. É isso que nós somos. Quem está participando do desafio viu que nessa semana nós falamos sobre o reino ser um reino de amigos. Nós falamos um pouco sobre isso, reino de amigos. Nós falamos sobre como temos que investir em amizades. E como investir em amizades, como viver amizades se nós vivermos esses conflitos familiares, né, que são um exemplo aqui do que não dá certo. O Deus que tudo vê também quer de nós essas palavras de paz, essas palavras de vida, este fluir da graça à sua vida. Então, se alguém fez mal, se alguém fez algo, é claro que há um momento de exortação, há um momento de aconselhamento, há um momento de nós repreendermos aquele que faz mal para o corpo, mas sempre com a sabedoria, com a direção do Espírito Santo, tentando manter a paz, tentando tirar os conflitos e manter a graça fluindo no povo de Deus, não criando desertos. Não criando pessoas que vão se isolar e querer resolver tudo do jeito delas, mas querendo nos aproximar do Deus que tudo vê, mas querendo justamente o fluir de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, é interessante que neste momento, então, para Agar, o Senhor foi a provisão e foi o caminho. Então, se Agar antes era aquela que precisou responder de onde você vem e para onde você vai, ela falou, eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Se ela neste momento foi essa que andava sem rumo em Gênesis capítulo 20,
né? Nesse momento ela fugiu de Sarai. E depois ela também andava sem rumo. Deus foi a provisão. Deus ouviu. E quando acabou a água que havia no odre, que ela estava caminhando lá no deserto, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Pense você, mãe, caminhando no deserto, com seu filho prestes a morrer. Ela sentou, levantou a voz e chorou. A humilhada, a segundo plano, aquela que ainda viu o anjo do Senhor falando, talvez tenha se levantado, mas depois estava vivendo ali algo que era uma Agar despedaçada pelas coisas que haviam acontecido com ela. E esse momento ela derrama, né, diante ali da situação todo o seu choro. Mas como eu disse lá no Salmo 56, o Senhor recolhe as lágrimas no odre e nenhuma delas está distante do conhecimento de Deus. E o Senhor, o que o Senhor faz na vida dela neste momento? Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Agar, lembre-se daquilo que eu tinha falado. Agar, levante-se, ponha-se de pé. Agar, o que você está fazendo aí? Como quando Deus fala para Elias, né? O que você está fazendo aí? Você que também está vivendo o deserto, você também que está andando sem rumo, Deus pergunta para você nessa noite o que você está fazendo aí. O que você está fazendo aí nesse deserto? Não foi para Ele que eu te transformei. Não foi para caminhar no deserto que eu mudei a sua vida. Não foi para caminhar no deserto que eu resgatei a sua família. Não foi para caminhar no deserto que eu mudei a sua história. Não foi para morrer no deserto que eu te fiz, que eu falei com você naquele momento. Não foi para caminhar no deserto que eu te criei. As promessas do Senhor não morrem no deserto. As promessas do Senhor são fortalecidas no deserto. Essa é a vida do crente. As promessas não morrem, as promessas de Deus não morrem no deserto, elas são fortalecidas no deserto. E Deus mais uma vez fortalece ali e fala com ela: este menino farei um grande povo, ele não vai morrer. Porque Deus é misericordioso, porque Deus estende sim a sua bênção sobre Isaque, o filho da promessa, mas não deixa de exercer misericórdia sobre aquele que não foi o filho da promessa, Ismael. E ele gerou ali uma grande descendência. Os árabes, inclusive, provavelmente são ali consequência de Ismael, que gerou um grande povo, e que foi alguém importante, e que mesmo em meio ao deserto, o Senhor mudou a história. O Senhor mudou a situação. O Senhor mudou tudo que era um conflito. E então, a ressignificação do deserto acontece, porque vem um poço. Então Deus ali abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Imaginem vocês, mães, pais, todos aqui. Você estar de repente num deserto, sem água, Deus manda. Imagina essa alegria, imagina mais um ápice que ela estava vivendo de alegria na presença de Deus, mas dessa vez não cessaria essa alegria. Provavelmente Agar foi uma mulher transformada por essa situação, porque ela pôde ir depois para o deserto, pôde ver o seu filho crescendo, pôde ver o seu filho casando, pôde ver o seu filho gerando toda uma geração, e mesmo sendo uma mulher que falhou, mas naquele momento Deus cumpriu uma promessa que tinha feito a ela também, e estendeu a sua misericórdia sobre a vida dela. Então o menino bebeu a água, e o Senhor os abençoou neste momento, né? Deus estava com o menino que cresceu, diz a palavra de Deus, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã. E a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito, que inclusive Agar tinha uma origem do Egito mesmo. Então ela voltou até para sua família ali. Ismael acabou casando com alguém que era do Egito também. E veja que Deus então mudou a situação, Deus ressignificou o deserto, e assim será sobre a sua vida.
Deus dá um lugar, Deus dá uma provisão. Deus transforma desertos. Deus faz com que nós nos alimentemos quando nós estamos fracos, caminhando sem forças e não querendo mais o convívio. Deus vem e transforma as situações. Irmãos, é interessante, voltando para a pergunta, de onde você vem e para onde você vai? Se você é esse que está andando sem rumo nessa noite, você pode ter uma resposta vinda de Deus, além de conhecer nessa noite, neste lugar, o Deus que me vê. Neste lugar eu olhei para o Deus que me vê. E o que o Senhor que te vê fala para nós é o que Jesus nos mostra ali no Evangelho, quando fala: e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Irmãos, para você que está andando sem rumo, para você que não sabe responder de onde você vem, para onde você vai, a eternidade é um lugar. E é um lugar que o Senhor já tem preparado para mim e para você. Há muitas moradas. A eternidade não é só um estado de espírito, a eternidade não é só algo para nós falarmos aqui, onde você pode simplesmente sentir e se mover pela eternidade, mas o Senhor fala que a eternidade é um lugar onde os santos, os redimidos, os transformados viverão para exaltar o Senhor. Então você não anda sem rumo, porque Jesus falou: eu vou, mas eu vou te levar também. Jesus falou: eu vou, mas tem uma casa preparada para você. Portanto, que nos desertos da vida você se lembre de Jesus falando: olha, a casa está pronta, as moradas estão prontas. Eu só estou te esperando. Está tudo preparado. E nesse momento o Tomé pergunta: como podemos saber o caminho? O caminho é o próprio Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, quando te perguntarem, ou quando você pensar nessa pergunta, de onde eu vim e para onde eu vou, que esteja certo: eu vou para os braços do meu Pai. Eu vou para a eternidade. Há um lugar preparado para mim. Eu vou para a minha casa, para a minha morada lá no céu. Por enquanto, eu sei de onde eu vim. Eu era um velho homem, um pecador. Eu era o velho homem que estava na condenação do meu pecado. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, eu sei para onde eu vou agora. Eu vou para a minha morada celestial. Eu não ando sem rumo. Mesmo que eu esteja no deserto, o Senhor proveu a água viva em Cristo Jesus. O Senhor proveu, e sobre aquele que tem o Espírito Santo no seu interior fluirão rios de água viva. E nos desertos da vida, e nas aflições, e no choro, nas lágrimas, Deus ouviu. O Ismael é sobre a sua vida também. Deus ouviu. Se você clamou sobre ele, se você se derramou sobre ele, se você está se derramando sobre ele nessa noite, colocando diante de Deus o seu choro, talvez você tenha que ter um momento como Agar, de levantar a voz e chorar, mas saiba que Deus escutará. E saiba que Deus é o socorro bem presente na tribulação. E saiba que Deus te transformará. E saiba que Deus cumprirá as suas promessas na sua vida, como sendo a eternidade um lugar e um destino bem certo para a vida do crente. Por isso, deixo algumas aplicações. Confie no Deus que ouve as nossas orações e no Deus que tudo vê. Ainda que ninguém veja seus desertos, creia que o Senhor vai prover o poço. Seja ele um deserto financeiro, seja ele o deserto emocional, de ter vazios, de andar sem rumo, Deus provê o poço, Deus provê a água viva. Deus proveu Jesus. Se derrame diante dele, confesse os seus pecados, creia que ele é o Senhor da sua vida e siga o caminho de Cristo, não como quem anda sem rumo, mas como quem caminha para a eternidade. E terceira aplicação: há um lugar preparado. Você não está sem rumo. Você não é alguém perdido. O Senhor Jesus te encontrou. Não ande como alguém que está sem rumo. Que a palavra te oriente, que a palavra de Deus seja o seu norte. E que você também não é segundo plano, você não é plano B. Você é precioso para Deus. Você é precioso para Deus. Mesmo que ninguém tenha te falado isso nos últimos anos, você é precioso para o Senhor.
Nós somos, sim, miseráveis pecadores, mas o Senhor derrama sobre nós o Espírito Santo e derrama sobre nós a vida, que é Cristo Jesus, e as águas, então, fluem no deserto. Que assim seja, que nessa noite você esteja neste lugar. Eu olhei para aquele que me vê. Olhe para aquele que te vê nessa noite e se derrame sobre ele. E eu tenho certeza que sua vida será transformada. Não importa a sua história, não importa os conflitos do passado, não importa o que aconteceu. Simplesmente receba as promessas do Senhor de cura, de justificação pelo sangue derramado na cruz e de nova vida que tem rumo à eternidade. Amém.